Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desejamos para vocês que a presença de Deus, do Espírito Santo, visite a casa de cada um, fazendo morada, trazendo boas novas e estando presente aqui na nossa casa, né, amor? Sim. E também na casa de vocês. Como temos realizado, né? Proposto e realizado aí semanalmente a leitura bíblica num propósito com o Pai. Convido você a pegar a sua Bíblia e abrir conosco em Mateus, capítulo 16, hoje começando aí o versículo 13, tá? Então pega sua aguinha, seu cafezinho, pegue a sua Bíblia, lembrando que aqui nós não tratamos religião, não separamos religião, aqui nós lemos a carta que o Pai deixou para mim, para você, para nós, né? Então aqui nós não discutimos religião, aqui nós falamos do amor do Pai para com seus filhos, que deixou até um manual, uma carta escrita para nós. Vamos lá, pausa o vídeo, pega sua aguinha, seu cafezinho e vamos dar continuidade na nossa leitura semanal, assim como prometemos a Deus e temos realizado. Vamos lá? Versículo 13, então é a confissão de Pedro hoje. No versículo 13, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. No versículo 15, e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai, que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, que é do inferno, né, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém. Graças a Deus por essa palavra, glória a Deus por essa palavra, né? Então aqui era um lugar bem propício, né? O lugar que Jesus chegou, que era Cesareia de Filipe. Era um lugar ali que havia muito cultos pagãos, né? Muito sacrifício a deuses estranhos e não ao verdadeiro Deus. E nesse mesmo lugar, Jesus pergunta aos discípulos, né? Quem as pessoas dizem que eu sou? Porque Jesus queria ouvir o que as pessoas diziam sobre ele. E aqui você percebe que havia um misto, né, de crenças. Alguns que acreditavam que ele era a reencarnação de João Batista, outros que falavam que ele era mais um profeta que vinha trazendo que iria chegar a Cristo, e outros diziam que ele era como Jeremias ou como um dos profetas do Antigo Testamento. E aqui Jesus pergunta para os seus apóstolos, para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aqui Pedro, né, Simão Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus. É uma revelação que só poderia ter sido dada por Deus e não pelos homens. Ele olha para Cristo e fala: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, rocha inabalável, né? E sobre o Senhor será edificada a igreja. Aqui a gente tem algumas pessoas, né, que falam que é sobre Pedro que será edificada a igreja, algumas teorias, né? E algumas teorias que dizem que é sobre o próprio Cristo, né? E aqui, quando ele fala: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou por sangue. Quer dizer, quando ele reconhece que
que ele é Cristo, aquele que haveria de vir, o Salvador, o Libertador, o nosso Pai, por quem nós, eu, você, vocês serão salvos pela fé em Jesus, né? Então ele fala que isso foi revelado pelo Pai e não por homens. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta pedra. Aqui a gente crê que Cristo falou sobre esta pedra, sobre eu, né? Sobre o que eu vim trazer, sobre os ensinamentos que eu tenho mostrado para você, Pedro, e para todos os discípulos, né? Então, sobre esta, no nosso dicionário, né, no nosso vocabulário, na nossa gramática, a gente sabe que o esta é tudo que está próximo, esta. E essa é tudo que está longe. Então, aqui no ensinamento, Cristo se referia a ele, sobre esta. Sobre esta. Esta que está comigo. Esta que está Essa é comigo. aquilo que você aponta para lá. Essa é o que você aponta e esta é o que está comigo. Então, esta, Cristo fala aqui. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que é sobre o quê? O fundamento, os ensinamentos. E quem diz que é Pedro, também Pedro declara Cristo como Salvador, como olhar para Ele. Então, se a gente for parar para analisar os ensinamentos de Cristo, se a tua igreja prega os ensinamentos de Cristo, verdadeiramente essa é a igreja de Cristo. Se a tua igreja te aproxima do Pai e a tua igreja prega essa palavra, como eu falei, aqui nós não falamos denominações, aqui nós falamos da carta que o Pai deixou escrito. Então, se a tua igreja prega a verdade de Cristo, a verdade absoluta que é Cristo, verdadeiramente a tua igreja é a igreja de Cristo, é a noiva de Cristo, né? Então, aqui ele teve essa revelação, né? E as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Contra quem, amor? Contra quem que as portas do inferno não prevalecerão? Contra a igreja, contra a união, né? A igreja, gente, nós juntos somos fortes. Quando você congrega, você está aí entre os seus colegas, seus irmãos, né? Em comunhão. A igreja é o que? É comunhão. Por isso que eu falo, não tem uma igreja. Essa igreja é correta, aquela não é. A comunhão dos santos, né? Essa busca pelo alto, essa junção nos torna mais fortes, né? Essa união que nos faz conhecermos mais da palavra de Deus, que faz nós congregarmos em amor, em unidade. Então, é essa igreja firmada em Cristo, na união, que nos tornará o quê? Salvos e fortes. E o Hades, o inferno, não vai nos vencer. E no fim dessa jornada, ó, tem um pássaro aqui. E no fim dessa jornada, nós estaremos com Cristo, se assim termos Ele como único e suficiente Senhor da nossa vida. Correto? E aí, depois dessa revelação que Cristo disse para Pedro e para os discípulos que estavam nesse lugar, ele advertiu dizendo aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Mais uma vez. Por que, amor, que Cristo pediu isso para eles? Porque não era o momento. Todo mundo sabe aqui, Jesus já tinha revelado para eles, né, que chegaria o tempo que o Filho do Homem seria entregue, né, para ser morto, porque isso era importante que fosse cumprido, mas ainda não era momento. Então Jesus acautelou, pediu para eles, né, advertiu eles, que naquele momento, ainda que eles não dissessem que ele é aquele que haveria de vir, o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, né? É isso? É isso. Continuando aí, pessoal, na Bíblia de vocês, no versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas. Então aqui Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição, né? Então, ó, ele fala, então desde aquele momento ele explicou que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que sofresse muitas coisas.
nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse. Então aqui, quem estava perseguindo a Cristo? Quem que crucificou a Cristo? Claro que isso era importante que acontecesse para que nós hoje pudéssemos gozar da vida eterna, né? Então aqui foi quem? Foi os chefes, os líderes religiosos que crucificaram Jesus, correto? O chefe dos sacerdotes, né, dos mestres da lei. Então, era importante que isso acontecesse, né? E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca irá te acontecer. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Aqui, gente, Jesus repreende a Pedro, mas na realidade ele repreende a Satanás. Porque Satanás influenciou Pedro a dar essa palavra para Jesus. Era importante, era da vontade de Deus que Jesus fosse crucificado para cumprir o que era proposto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então aqui, Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro estava com essa ideia influenciado por Satanás. Pedro, no grego, né, amor? No grego e também em outras traduções é pedra, tá? Petros é pedra, significa pedra. E aqui, lá, Jesus se refere a ele como pedra. Sobre esta pedra será edificada a minha igreja. E aqui o Senhor fala mais uma vez também a junção de pedra, né? Petros, Pedro significa pedra. Tanto no hebraico quanto em várias traduções é essa analogia ao nome Pedro. E aqui o Senhor fala que ele é pedra de tropeço. Por quê? Porque a ideia dele não provém de Deus. Porque a ideia de Deus era que Cristo fosse, sim, crucificado, ressuscitado ao terceiro dia. Para que hoje eu, você, nós, né, tivéssemos e temos o direito à vida eterna. Quando declaramos o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E quando nascemos de novo, dentro do que Cristo nos ensina. Uma metanoia, uma mudança de ideia, uma mudança de significado. E temos Ele como tudo na nossa vida. Né, amor? Então, Jesus disse aos discípulos, aqui então ele repreende Satanás, que naquele momento influencia Pedro naquela ideia, né, que não, nunca, Senhor, o Senhor será crucificado. Então, naquele momento ele repreende. Assim também como eu, você, muitas vezes algumas ideias não provêm do alto, mas provêm do maligno, né? Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, né? Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Amém, glória a Deus, né? Aqui, o Senhor fala sobre aquele que quer seguir, né? Que quer segui-lo, deverá tomar a tua cruz e segui-lo. O que é tomar a tua cruz? Aqui a gente entende que muitas vezes é dar não para a nossa vontade, é dar não para a nossa carne, é às vezes ser perseguido, é às vezes enfrentar calúnias, é às vezes enfrentar coisas ruins pelo Evangelho.
O evangelho não é um melzinho na chupeta, não é um docinho de pudim, não é um pudinzinho, né? O Senhor Jesus diz que ele é o sal da terra, né? E todos aqueles que seguem a ele e têm essa metanoia é o sal da terra. Uma colher de açúcar, se eu pôr na boca aqui, como tranquilamente. Você também? Também, né? Mas uma colher de sal? Não. Uma colher de sal é impossível. E às vezes seguir o evangelho muitas pessoas nos achar, eu, você, né? Nós, não falo a mim, mas falo nós. Nos achar como uma colher de sal, indigesto, né? Porque a palavra do Senhor, ela prega a mudança, ela prega o arrependimento, ela prega uma metanoia, uma mudança de vida. Ela prega que nós devemos adorar um só Senhor, que é o Deus Altíssimo, né? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela nos ensina a negar a nossa carne, a negar a nossa vontade para viver a vontade de Cristo em nós. Então, o Evangelho é essa metanoia, é essa mudança de mentalidade, é seguir a Cristo, é servir, né, na igreja que você congrega, é fazer a vontade do Pai, é dizer não para tudo aquilo que não se parece com Cristo. É uma pergunta básica, né? O que Jesus faria nessa situação? Para a gente saber se nós estamos corretos ou não, é falar o que Jesus faria numa situação dessa. E muitas vezes é pedir para o Espírito Santo, Senhor, nos ajuda, nos mostra, isso aqui está correto, isso aqui agrada ao Senhor, porque no fim dessa jornada, o que você acha, o que eu acho, é o que Deus acha, é o que a palavra dele diz. O que eu acho não vai me salvar, o que eu acho não vai me tornar filho amado de Deus, mas é o que essa palavra acha, é o que essa palavra ensina, é o que essa palavra exorta, né? É essa palavra realmente que nos sara, que nos cura, que nos lava, que nos limpa e que nos torna filhos, amigos de Deus. É isso, amor. O que mais que você tem a dizer aqui? Nos acrescenta algo a mais aqui dessa palavra, né? É isso? É isso. Então é essa palavra, gente. E que assim seja até o retorno do nosso Pai. Porque o Pai é nosso. O Pai não é meu. O Pai não é só seu. A oração do Pai Nosso nos ensina isso, né? Pai nosso que estais ao céu. E santificado é o teu nome, né? E é isso, desejo que o reino de Deus visite e se apresente na sua casa e que a gente possa começar hoje a usufruir do reino do Pai. Que o Pai é nosso, se assim nós fizermos como filho e tê-lo como único Senhor e Salvador, suficiente Salvador da nossa vida. Gente, um fim de semana, um restante de fim de semana, né, amor? Abençoado, uma semana linda na presença de Deus. E é o que eu desejo para mim e para você. Que Ele cresça e que nós diminua. Que Ele apareça, tá? Porque nós, de nós mesmos, não temos nada de bom a oferecer. Se temos algo de bom, é Cristo na nossa vida, na nossa forma de viver, de ver as coisas e de encarar as adversidades. Tá bom? Bom é Deus. Olhe para Ele. Quando seu colega tropeçar, olhe para Cristo. Ele não falha, não erra e Ele é o perfeito. Excelente semana, gente, na presença de Deus. Até mais.